Em muitos momentos da vida, o que muda não é necessariamente a realidade ao nosso redor, mas sim a forma como a percebemos. E percepção equivocada leva a decisões equivocadas. Quando atravessamos períodos de transição ou enfrentamos situações inesperadas, é natural interpretar o cenário com base em referências construídas no passado. Utilizamos nossas experiências como lente para compreender o presente. Em muitos casos, isso ajuda, em outros, limita. O problema surge quando insistimos em analisar contextos novos com parâmetros antigos, porque o mundo não se adapta ao nosso modelo mental. A realidade não se reorganiza para se ajustar às nossas expectativas. Cabe a nós desenvolver a capacidade de reinterpretá-la à medida que ela se transforma. Existem exemplos clássicos que ilustram bem esse ponto. A IBM, por exemplo, não acreditava, ou talvez não quisesse acreditar, na relevância dos computadores pessoais em um primeiro momento. A Kodak, por sua vez, não enxergou como ameaça o surgimento das câmeras digitais. Em ambos os casos, não se tratava de falta de informação. Tratava-se de uma dificuldade de leitura de novo cenário. E o preço foi alto. Empresas líderes com histórico sólido e grande capacidade técnica perderam espaço por não conseguirem ajustar a forma como enxergavam a realidade. Esse fenômeno acontece no nível individual muito frequentemente. O profissional que insiste em interpretar o presente com base apenas no que funcionou no passado tende a enfrentar dificuldades crescentes. Ao resistir à nova realidade, ele não apenas limita seu desempenho, mas também compromete sua capacidade de evolução. Mudanças organizacionais, avanços tecnológicos, transformações culturais e alterações nas dinâmicas de trabalho exigem revisões constantes de percepção. O que antes era adequado pode deixar de ser suficiente. O que funcionou durante anos pode perder relevância em pouco tempo. A dificuldade muitas vezes não está em aprender algo novo, mas em aceitar que a leitura anterior da realidade se tornou insuficiente. Esse processo exige flexibilidade cognitiva, a capacidade de revisar interpretações, ajustar expectativas e construir novos referenciais para a tomada de decisão. Ao longo de minha trajetória, conheci diversos profissionais que tinham enorme dificuldade em fazer esse movimento. Olha o movimento aqui de novo. Pessoas que afirmavam com convicção: tenho o meu jeito de fazer e já provei que funciona. Este tipo de postura, embora pareça segurança, é na prática limitante. Ela restringe o profissional, limita o time e, em muitos casos, prejudica a própria organização, porque mantém todos presos a um padrão que já não responde a desafios atuais ou, eventualmente, pode estar ultrapassado. Não há mais espaço para o argumento: sempre fiz assim e sempre deu certo. Em muitas situações, o maior desafio não está em enfrentar uma nova realidade, mas em abandonar a tentativa de manter viva uma realidade que já deixou de existir. A insistência em preservar estruturas mentais ultrapassadas gera frustração, desgaste emocional e perda de oportunidades. Reorganizar a forma de perceber o mundo não significa renunciar à própria história. Significa reconhecer que o conhecimento acumulado precisa ser constantemente reinterpretado à luz dos novos cenários. O adulto preparado não é aquele que apenas reage às mudanças, mas aquele que desenvolve a capacidade de antecipá-las, por meio de uma leitura mais sensível do ambiente. Com o tempo, torna-se evidente que a rigidez na forma de pensar representa um risco maior do que a própria mudança.
Aqueles que conseguem ajustar sua percepção com agilidade tendem a navegar com mais segurança em contextos instáveis. A mesma realidade pode ser vista como ameaça ou como possibilidade. A diferença está na qualidade do olhar que direcionamos a ela. Desenvolver um novo olhar não é um exercício teórico. É uma prática contínua de observação, reflexão e ajuste de postura. Já que falamos de reflexão, que tal darmos aquela parada para duas perguntas de prova muito importantes no contexto do nosso curso? Pense em situações recentes da sua vida profissional em que o cenário mudou. Isso é muito constante, isso é muito frequente. Reflita sobre como você interpretou essas mudanças. Vamos agora à primeira pergunta de prova. Você tentou adaptar sua forma de enxergar a realidade ou tentou fazer a realidade se encaixar no seu modelo anterior? Você tentou adaptar sua forma de enxergar a realidade ou tentou fazer a realidade se encaixar no seu modelo anterior? Talvez a resposta à segunda pergunta ajude você a responder a primeira. Vamos a ela. Você tem ajustado o seu olhar diante das mudanças ou insiste em interpretar o novo com a lógica do passado? Você tem ajustado o seu olhar diante das mudanças ou ainda insiste em interpretar o novo com a lógica do passado? Faça a sua reunião consigo mesmo, sem pressa, sem justificativas, com honestidade. Não avance no curso sem chegar a respostas que lhe satisfaçam.